E se eu te dissesse que o segredo sempre esteve ali nas páginas da Bíblia, mas quase ninguém percebeu? Durante séculos, muitos leram os textos sagrados como histórias simbólicas, milagres isolados, manifestações sobrenaturais inexplicáveis. Mas e se tudo aquilo for, na verdade, mediunidade? E se Moisés, os profetas, os apóstolos e principalmente Paulo de Tarso, fossem instrumentos conscientes de fenômenos espirituais que hoje a doutrina espírita explica com clareza? Essa mensagem é um chamado para quem quer ir além da superfície. Não se trata de atacar religiões. Trata-se de revelar o fio invisível que conecta o Velho Testamento, o Evangelho de Jesus e a codificação de Allan Kardec. Pentecostes. Estrada de Damasco. Visões. Vozes. Aparições. Consolador prometido. Nada disso foi acaso. Hoje você vai entender por que a mediunidade não pertence a uma religião específica, mas é parte da própria natureza humana. E talvez você perceba algo ainda mais profundo. Você também faz parte dessa história. Assista até o fim. Comente aqui embaixo se você já enxergava a Bíblia sob essa perspectiva e se inscreva para não perder as próximas revelações. Queridos irmãos, primeiramente um bom dia a todos. Gostaria de agradecer a Jesus a oportunidade de estarmos aqui e peçamos a Ele que nos ilumine, nos proteja e nos ajude por esta manhã e sempre. Primeiramente, agradecer o convite da casa, que já fazia opção de tempo que eu não vinha por aqui. Possibilidade de rever muitos amigos, o próprio irmão Correia, aí, de quem nós temos realmente uma afinidade já há acho que uma década já, né, Correia, que eu venho aqui, né? E eu acho que, como eu sou um grande devedor, eu tenho muitos cobradores também lá por fora, me carregaram um certo tempo de estar por aqui com vocês, porque eu tenho viajado muito pelo Brasil e pelo exterior, fazendo pesquisas, dirigindo grupos na Europa, na Turquia, em Israel, e sempre aperfeiçoando e buscando a verdadeira mensagem, ou seja, a cristalina mensagem de Jesus e a sua identidade de amor e luz para todos nós. Falaremos hoje sobre um tema que é mais ou menos uma sequência natural das nossas pesquisas, que começou em 1964, no Seminário Arquidiocesano da Paraíba, e eu não parei mais. Conheci a doutrina espírita há 36 anos, e depois de espírita foi que eu fui ver que eu estava incompleto nos meus estudos da Bíblia. Porque analisando o fato de eu ter me tornado espírita por causa do Evangelho, se não fosse o Evangelho segundo o Espiritismo, eu não seria espírita. Então, essa obra é muito importante, porque é uma ponte de luz entre aqueles que ainda não enxergaram a beleza que é a doutrina espírita. Então, eu, conhecendo o Espiritismo, estudando e descobrindo que eu era muito mais preconceituoso, porque eu não tinha o conceito realmente do que era a doutrina, eu fui descobrindo que a doutrina era amor, caridade, fraternidade, união, campanha de saúde, campanha de vida, campanha social, enxoval, cesta básica, e tudo aquilo me foi me lembrando de Jesus, que dizia: qualquer um que faça alguma coisa por nós não pode ser contra nós, independente de onde esteja. Essa era a visão de Jesus. E depois que eu me tornei espírita, eu observei que eu conhecia muito pouco da Bíblia na visão dos seus fenômenos, das suas explicações, e eu fui entender o Evangelho, depois que eu li o Evangelho segundo o Espiritismo, depois que eu descobri aquela mensagem que está na introdução do Evangelho, de um espírito israelita, que ele diz assim: Moisés iniciou a obra, Jesus continuou e o Espiritismo arrematará. Então, hoje eu sei que não pode haver, segundo Emmanuel fala, nenhuma divisão entre o Velho Testamento, o Novo Testamento e a doutrina espírita. Cada uma veio a seu tempo, segundo Emmanuel, para pessoas com evolução, com necessidade, compatível com a revelação da época. Então, a primeira revelação de Moisés foi compatível com a condição daquele povo. A segunda, com Jesus, já foi um Deus amor, um Deus fraterno, um Deus solidário.
E o Espiritismo veio levantar o véu, como diz a questão 627 do Livro dos Espíritos, levantar o véu e acabar com o esoterismo, com o mistério, com a simbologia e com tudo que pudesse existir de oculto com relação à mensagem de Jesus. Então eu tenho trabalhado nesse sentido. E duas obras completam, porque vocês podem perguntar por que cristianismo primitivo e por que comunidades do caminho. Cristianismo primitivo porque o cristianismo primitivo é aquele período que vai da ressurreição de Jesus até o 3º século, que foi o verdadeiro cristianismo, vamos dizer assim, aquele cristianismo cristalino simples, aquele cristianismo que se parece muito, não posso dizer que é igual, se parece muito com a filosofia da doutrina espírita. Dai de graça o que de graça recebeste. Aqui eu estou falando não como espírita, mas como estudioso de ciência das religiões. Porque eu tenho uma hora que eu me coloco como cientista e outra hora eu me coloco como espírita. E é difícil conciliar muitas vezes as duas coisas, porque Kardec coloca isso na Gênesis. E eu fico às vezes como Gonzaguinha, a um lado carente dizendo que sim, essa vida da gente dizendo que não. Então eu preciso juntar ciência e doutrina espírita para poder as coisas se encaixarem. E é isso que eu tenho feito. Então eu lancei uma obra que é chamada O Evangelho Cristianismo Primitivo, que eu falo dos grandes encontros de Jesus até a sua morte. E depois a segunda obra, que é essa aqui, que compõe a segunda obra do cristianismo primitivo, que se chama Comunidades do Caminho. Por que Comunidades do Caminho? Porque os primeiros cristãos, segundo Emmanuel, na obra Paulo e Estevão, era conhecido como Comunidades do Caminho, seguidores do caminho, como está lá no livro de Atos dos Apóstolos, de Lucas. Então Jesus narra ou esclarece: eu sou ou estou no caminho, na verdade e na vida. Então os primeiros seguidores de Jesus se chamavam seguidores do caminho, e não havia igreja naquela época, havia comunidades. Então nós vamos conceituar no primeiro tempo o que é comunidade, para diferenciar, porque a gente estuda no Apocalipse que João fundou 7 igrejas, João não fundou igreja nenhuma, João fundou comunidades na Ásia Menor, e nós visitamos todas, inclusive a ilha de Patmos, onde ele recebeu o Apocalipse, para trazer para vocês os conceitos originais, corretos, como nós espíritas precisamos conhecer. Ok? Então, inicialmente, vamos falar dessas comunidades, que é a comunidade do caminho. Esse aqui é um grupo que faz parte da nossa vida nas pesquisas. A Wanda, que é da RW Turismo, a Paula Zamp, que sempre viaja conosco como cantora, e todos espíritos, o Adão Nonato, a doutora Marlene Nobre, de saudosa memória, a Vandinha, outra diretora da RW, a Márcia e a Wanda. Isso aqui foi um encontro que nós fizemos para a primeira apresentação em São Paulo, no teatro, lá em Aclimação, sobre os passos do mestre. Um resumo das nossas pesquisas no Egito, em Israel, que já se constitui num documentário. Nós fizemos mais ou menos 20 horas de documentário, que transformou-se numa hora e 40, que é o novo filme, está pronto. Já fizemos uma avant-première, vamos fazer outra agora em outubro em São Paulo, e já tem uma grande distribuidora do Brasil que vai trazer esse filme. Vai ser o primeiro documentário sobre Jesus com caráter da doutrina espírita. Então precisa ser divulgado. Eu particularmente gravei 8 horas desse documentário. O Adão gravou umas 3 ou 4, se eu não me engano. Tem cenas, tem atores, tem apresentações com fatos da vida de Jesus, e nós vamos começar desde missionário, desde A Caminho da Luz, com Emmanuel, desde o planeta Capela, cedendo as pessoas para aqui, até o Evangelho de Jesus, todos numa visão da doutrina espírita. Então, nós espíritas precisamos dar apoio, porque vai ser algo assim bem diferente, e provavelmente eu vou receber mais cacetada, mais... Eu já estou, graças a Deus, com o lombo meio grosso, me lembrando de Emmanuel com Chico. Tem que ter couro de mamute, né, para aguentar
as oposições, porque geralmente a verdade da doutrina espírita dói. Agora eu não entendo por que é que a nossa verdade incomoda, porque as verdades da doutrina só são sempre boas. Como católico, eu sabia que se eu não fizesse direito, eu ia para o inferno, eu ia para o purgatório, já era uma misericórdia ir para o purgatório, e que o céu era uma coisa assim quase inatingível. Veio o Espiritismo e diz: o inferno não existe, Satanás não existe, o inferno não é eterno, Deus não castiga. Só notícia boa, ninguém quer acreditar, porque o povo parece que é masoquista, só quer notícia ruim. E nós, espíritos, temos tanta coisa boa para dar para as pessoas e ninguém quer aceitar. Lamentamos, mas a gente vai levando o barco como Deus quer. Então, mais adiante, nós temos aqui o nome já justificado, por que Comunidades do Caminho, porque eu podia ter botado outros nomes, Cristianismo Primitivo, etc. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho da origem dessas comunidades e vamos enfatizar nela a importância do grande apóstolo de Jesus, Paulo de Tarso, com todos os fenômenos mediúnicos que envolveram a sua trajetória, desde Jerusalém, na estrada de Damasco, até a sua morte na Via Ápia, em Roma. Vamos ver se dá tempo da gente fazer esses caminhos de Paulo, porque logicamente eu não posso falar do livro hoje, não tem condições, porque ainda tem João, Maria, Barnabé, tem outros personagens importantíssimos, mas a gente vai falar do principal, que é Paulo, tentando enfocar ele dentro da comunidade do cristianismo primitivo, com a sua grande e importante faculdade mediúnica. Porque quem lê o livro de Atos não observa que toda a história do cristianismo primitivo é baseada em fenômenos mediúnicos, desde o Pentecostes. Mas ninguém fala disso. Colocam o Espírito Santo como fosse uma personagem divina, e aí o Espírito Santo responde por tudo, e é escondido tudo aquilo que é fenômeno mediúnico, importantíssimo para nós espíritos, porque ratifica. Eu sempre digo, a Bíblia é o livro mais espírita do planeta. Se você for analisar, todos os fenômenos que Kardec classificou no livro dos médiuns, está na Bíblia, desde o Gênesis ao Apocalipse. Então, espírita, como bem colocou o nosso irmão, não pode dizer que a Bíblia está obsoleta, pelo contrário, cada dia ela se torna mais atual. E a gente pode observar que Jesus é o grande mentor de tudo isso, porque ele é o governador do nosso planeta. E ninguém pode fugir da faculdade mediúnica, porque não depende de religião. Ok? Então nós temos uma palavrinha hebraica aqui chamada kahal, que significa multidão, grupo, reunião, congregação, assembleia, comunidade que se reúne com um objetivo comum, que os gregos chamaram de eclésia. Só que eclésia é assembleia convocada, nunca deve ser entendido como prédio, ou casa, ou igreja, como muita gente coloca, como templo, cheio de vitrais, altares pintados de ouro, que na verdade Jesus nunca precisou disso. Ele nasceu numa manjedoura, não tinha uma pedra onde recostar a cabeça, e teve como leito de morte uma cruz. Era a simplicidade total. Toda a sua riqueza foi espiritual, nunca material. Então nós espíritas temos a responsabilidade de ressuscitar esse período para trazer a cristalinidade da mensagem de Jesus em sua essência, em sua origem, porque ela está unida à nossa querida doutrina espírita. E vamos ver Paulo como é que aparece nisso aí, que é o nosso objetivo hoje, né? O grande fariseu, Paulo de Tarso, como é que ele vem dentro dessa ótica colocada pelo grande mestre lionês, Allan Kardec, que o ano passado eu fiz todos os caminhos de Kardec, desde Lyon até o cemitério Père Lachaise, fazendo também um trabalho de resgate da história do grande mestre Allan Kardec, que nos fala dos fenômenos que aconteceram em Evansville, Nova York, nos Estados Unidos, aonde as irmãs Fox, para a era moderna, tiveram o papel, como protestantes de família metodista, de trazer para nós o alerta do século XIX para a origem dos fenômenos que culminou
em Paris com a codificação da doutrina espírita. Eu fiz um seminário, eu fui abrir um seminário em Nova York, o 13º seminário dos 3 estados, Nova York, New Jersey e Connecticut. E lá eu observei como o espiritismo é diferente lá fora, completamente diferente. O espiritismo é o mesmo, a situação geográfica aqui é diferente. O Missionário da Luz está completando 39 anos aqui. Uma das maiores casas que tem em Nova York, na 8ª Avenida, que é de um brasileiro, João Kornigold, que é do Banco Santander, superintendente lá. Ele e a esposa Jussara já traduziram várias obras da doutrina para o inglês, mas ele não tem sede. Eles alugam uma sala uma vez por semana, de 7h30 às 9h30, no 10º andar de um prédio na 8ª Avenida, porque até 7h30 funciona outra coisa, de 10h30 em diante já é outra. Eu fui fazer uma conferência em Long Branch, lá em New Jersey, e lá é dentro de uma academia de ginástica, cheio de espelho nas paredes. Quando termina a academia, eles cobrem os espelhos e ali se transforma num centro espírita. Então, a característica é completamente diferente. A gente tem uma sede, todo mundo vem de casa para cá. Lá é o contrário, todo mundo, a casa dos brasileiros lá é o centro espírita, porque todo mundo mora fora. Então, é tudo diferente. E quando eu saí de Nova York, eu fiquei impressionado com tudo aquilo. Eu rodei muito por lá. E quando eu saí, eu comecei a meditar sobre o espiritismo ali. E um grande amigo nosso da espiritualidade chegou e disse assim: meu filho, você não se apercebeu que o espiritismo nasceu aqui. E ele está voltando para casa. Aí foi que eu fui me lembrar das famílias Fox em Nova York, que o espiritismo tem um papel lá no exterior muito importante. Inclusive cursos. Eu fiz 10 conferências na Flórida, desde Miami até Orlando, e ali as pessoas têm um carinho muito grande pelo espiritismo. Lá em Fort Myers, por exemplo, Centro Espírita Semente de Luz, eles fazem curso em inglês para a juventude de espiritismo. Mas o espiritismo está tendo uma receptividade muito boa e também um alento muito grande, mas isso aí daria outro seminário para a gente falar sobre isso. Estou só mostrando a vocês a origem da doutrina, dos fenômenos e a importância histórica, cultural, porque até os protestantes não podem falarem, porque o espiritismo surgiu dentro do protestantismo. As mães Fox eram metodistas. Então você vê que os canais de Deus não tem fronteira, não tem barreira, não tem religião. Eu cheguei no Père Lachaise e tinha uma muçulmana envolvendo o busto de Kardec com o seu véu da cabeça. E minha esposa perguntou: és muçulmana? Ela disse: que fazes aqui? Ela disse: ele é meu protetor, ele curou minha filha de uma doença que ninguém sabia curar, e eu trago flores para ele todo dia. Então, aí eu fui entender mais ainda o ecumenismo da doutrina e entender que Kardec disse que onde tiver seriedade, amor e fraternidade, aí está o espiritismo. Então não depende, inclusive, de religião. Por isso que o espiritismo não é uma religião conceituada. Ela está, a sua filosofia, a sua ciência, os seus fenômenos, estão em todas as religiões do mundo. Todos os grandes, as 3 religiões monoteístas reveladas, judaísmo, cristianismo e islamismo, foram através de fenômeno mediúnico. Então, quando a gente começa a entender isso, você vê que as fronteiras se acabam. E nós espíritas temos que dar o exemplo, porque quem conhece mais tem que perdoar mais, amar mais e se dedicar mais. É analisada a mediunidade como um fenômeno inerente ao homem. Olha aí. Sendo assim, não está ligada a nenhuma religião. Uma vez que onde quer que o homem esteja, a manifestação da unidade pode acontecer. Palavras de Kardec. Os profetas, na verdade, eram grandes médiuns. Ninguém gosta quando eu digo isso. Mas o que é Navi em hebraico? Aquele que é intermediário entre os 2 planos. É o Naba dos árabes, é o Nabu dos babilônios, é o profeta dos gregos e é o intermédium da doutrina. Aquele que está entre os 2 planos. Então, onde tiver comunicabilidade com os 2 planos, aí tem a faculdade mediúnica, porque é um termo mais moderno, criado por Allan Kardec.
do latim intermedium, surgiu a palavra médio. Então os profetas, Maomé recebeu a revelação de Alá através de sua mediunidade. Ele era um médico que em cima de um camelo ele entrava em transe, e ali ele ditava, nunca escreveu nada. Então, aonde existir mediunidade, fenômeno mediúnico, aonde existir um homem, pode haver mediunidade. Homem aqui eu coloco humanidade, ser humano, homem ou mulher. E a espiritualidade e a mediunidade, elas se encontram sempre, independente da questão religiosa. Não sei se alguém aqui conhece esse homem. Pastor Neemias Marien. Uma figura que eu tive a felicidade de desfrutar da sua convivência amável. Apresentou algumas das minhas obras, pós-faciou a primeira, e hoje ele está no mundo espiritual. Eu dizia a ele, o senhor é o senhor não é pastor, o senhor está pastor. E ele ficava sorrindo, porque ele era uma figura que ele amava indistintamente. Todas as pessoas, independente da religião, da condição social, em qualquer situação. Esse homem fez palestra na nossa casa várias vezes, apresentou meu segundo livro, Sermão do Monte, e muitas vezes, muitas das palestras que eu vou, ele está presente. Eu já tive encontros no mundo espiritual com ele várias vezes. A última que eu tive, Correia, ele estava se preparando para fazer uma conferência para 500 pastores que iriam reencarnar, para que eles reencarnem com ideias ecumênicas. Quer dizer, o só pastor e o só rebanho prometido por Jesus não está esquecido, não. O processo continua trabalhando. E ele já enviou pastores para assistir conferências minhas. Inclusive um que quando o pastor, ele veio eu fui fazer um seminário em Colatina, quando eu terminei, o pastor Samuel, que hoje também já desencarnou, estava presente e eu não sabia, que tem sido colega de turma de Neemias Marien, veio agradecer os elogios e as colocações que eu tinha feito acerca do pastor Neemias, e dizendo, eu queria agradecer as suas palavras, professor, porque ele foi meu colega de turma, e eu não sabia de nada, né? Ele veio 90 quilômetros para nos escutar, veio da cidade de Itueta, no estado de Minas, para Colatina, em Espírito Santo, no interior, a 200 quilômetros do Espírito Santo, para assistir nossa conferência, e depois me convidou para fazer uma conferência lá em Itueta, na cidade dele, ele pastor protestante. Então você veja que quando há respeito, amor e fraternidade, as diferenças se acabam. E ninguém melhor do que nós espíritas para procurar entender. Nós não podemos ser ortodoxos, radicais, unilaterais, nem fanáticos. O espiritismo não precisa disso. Jesus, eu fico perguntando, às vezes eu digo aos meus alunos, eu não entendo como é que muita gente se diz seguidora de Jesus e condena um outro irmão só porque não tem a religião dele. Eu acho que essa pessoa ainda não conhece Jesus. Porque eu pergunto, se Jesus tivesse uma religião que ele não teve, será que ele condenaria do outro? Jesus nunca afastou ninguém, quebrou preconceito, quebrou tabus, lutou pela igualdade, fraternidade, amor e justiça. Sempre foi isso. A primeira pessoa que ele se apresenta como Messias foi uma mulher discriminada no judaísmo, pelo patriarcado, e uma mulher samaritana mais discriminada ainda. Então ele deu provas de que só o amor é o caminho e a libertação para todos nós. E o que o pastor Neemias fez, eu não tenho muito tempo de contar, mas eu vou contar só essa passagem dele. Ele contou lá no nosso centro. Ele estava em casa, chegou um pai de santo da Baixada Fluminense, lá de Caxias, que estava com a dificuldade, que toda sexta-feira chegava um espírito do terreiro e queria se casar com uma mulher, que tinha sido bicheiro, a esposa era católica, tinha um desejo muito grande de se casar, mas ele desencarnou e não deu tempo de se casar com a cabocla, como ele dizia. Ele agora queria casar, depois de morto. E aí o pai de santo procurou um pastor, o pastor disse, vou, isso é coisa de Satanás, vou lá nada. Procurou um padre, foi do mesmo jeito. Aí alguém disse, olha, só tem uma saída, o senhor procurar o pastor Neemias. Aí ele disse assim, meu filho, o que é que está faltando? Disse, olha, o senhor disse, se o senhor disser que vai fazer o casamento, a gente providenciar. Ele disse, pois providencie. O senhor vai, pastor? Vou. E aí, Correia, ele fez
mandou a família preparar a noiva. Foi ele e a esposa dele, Dona Eglé, numa sexta-feira de noite, fazer o casamento no terreiro lá em Caxias. Quando chegou lá, estava o pai de santo vestido de branco, terno branco, lenço vermelho saindo do bolso, sapato de duas cores, preto e branco, chapéu branco com aquela aba preta, inclinado no terreiro, feito um verdadeiro bicheiro carioca. Olhou para ele: pastor, o senhor veio? Vim, meu filho. Então venha, vamos fazer o casamento. A noiva pronta, casou a viva com o morto. Nunca mais esse espírito apareceu no centro. E aí eu pergunto, não quero que ninguém me responda, quem de nós, presidente de casa espírita, iria fazer esse casamento? Aí eu disse a ele: olha, o que o senhor fez, só um cristão autêntico, que se preocupa com o outro, faria. E ele disse: eu fiz a minha parte. Ele era assim. Fez coisas, coitado, também foi muito criticado, mas fez a parte dele e evoluiu muito. E eu tenho muita alegria de ter desfrutado da convivência com o pastor, porque eu aprendi muito com ele. Ele é da igreja Betesda de Copacabana. Vocês conhecem esse homem? Esse é o arcebispo da Paraíba, Dom Aldo Dicílio Pagotto, onde ele está pregando debaixo do retrato de Chico Xavier, na nossa casa. Todo ano, no aniversário, ele vai fazer uma palestra lá no Bom Samaritano. Prefaciou o nosso livro, a quarta edição, o quarto livro, o Evangelho Cristiano Primitivo, e foi denunciado no Vaticano porque prefaciou o meu livro, pelos padres ortodoxos. Eu fiquei muito chateado, fui falar com ele, disse: o senhor não se preocupe com isso não, porque o Concílio Vaticano II prega o ecumenismo. Se eles pregam uma coisa e fazem outra, o problema não é seu nem meu, é deles. E o livro está aí saindo, mandaram tirar o nome dele. Eu disse: agora não tem mais jeito não, está em Nova York, está na França, está em Israel, está no mundo. Só se a igreja fizer uma campanha para recolher esses livros, eu não sei se eles vão conseguir. É igual a história da pena do pavão jogado do teto da igreja, né? Então ele também, muito humildemente, vai à nossa casa e faz a sua palestra uma vez por ano, dando exemplo de respeito e amor. E Joel fala no capítulo 3 do seu livro que depois disso derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos anciãos terão sonhos, vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei do meu espírito. Isso aí, meus queridos, já é Joel 750 anos antes de Jesus, falando do que está acontecendo hoje. Que a mediunidade seria mais evidenciada, os fenômenos apareceriam mais no final dos tempos, que naquela época não era, naquela época era dedicada aos chamados profetas, né? Como era o caso de Moisés, que Moisés disse para Josué: por que tanto zelo para comigo? Quando Josué foi reclamar que tinha 2 homens profetizando na tenda, Eldad e Medad. Moisés disse: por que tanto zelo? Quem dera que todos os homens profetizassem. Ou seja, quem dera que todas as pessoas fossem médiuns. É o que fala Moisés. Jesus é crucificado lá no Gólgota. E vem a pergunta: o que aconteceu depois da crucificação de Jesus? O que houve com os discípulos? Ficaram numa grande depressão, numa grande tristeza. Imaginem vocês, toda a esperança desses 12 homens era em Jesus. E Jesus é crucificado de uma forma trágica e eles ficaram acéfalos. Sem o mestre, sem o líder, sem o dirigente, sem aquele homem que resolvia qualquer parada. E vem a tristeza geral. Uns debandaram, outros negaram ele, que foi o caso de Pedro. E aí o que é que acontece depois disso? Jesus não ia deixar ninguém acéfalo nem sem proteção. Jesus primeiro aparece
ressurrecto, dizendo que a morte não existe. Eu estou aqui para dizer a vocês que eu não morri, eu perdi o meu corpo físico, mas eu continuo vivo, porque nós somos imortais como criaturas de Deus. Então a ressurreição de Jesus teve uma importância muito grande naquela época, embora não seja até hoje por muitos compreendidos, que ela não foi física, como muita gente quer que tenha sido. Daí porque existem duas ressurreições básicas nos evangelhos. A ressurreição pregada por Lucas, por Mateus, por Marcos, por João, por os evangelistas, e a ressurreição pregada por Paulo de Tarso, na sua carta aos Coríntios, quando ele diz que há um corpo material e um corpo espiritual. Semeado corpo material, ressuscita corpo espiritual. Então não é o corpo físico. E Paulo fala no capítulo 15, versículo 50 da sua primeira carta aos Coríntios. O que eu quero dizer para vocês é que carne e sangue não herda o reino dos céus. Em outras palavras, não é o corpo físico que ressuscita. Tudo erro de interpretação, porque o profeta Joel, quando ele fala de ressurreição, ele não fala em ressurreição. Não existe a palavra lá no original. A palavra lá é do verbo despertar. Acordar no mundo espiritual. Que é como se tivesse aquele que estava dormindo no corpo físico, desperta no mundo espiritual. Acorda. Não é volta a viver com o mesmo corpo que tinha aqui. Porque isso seria contrário ao Gênesis, que fala que tu és pó e em pó te hás de tornar. O Eclesiastes, que o corpo vai à terra e o espírito vai a Deus. Então é preciso interpretar isso bem direitinho para não haver problema com relação ao entendimento do que vem a ser ressurreição, inclusive pregado por um judeu ortodoxo, o maior conhecedor daquela época da Torá, que por isso foi escolhido para a missão de Jesus. E Jesus aparece, primeiramente, não foi aos discípulos, foi a Maria de Madalena. A primeira pessoa que ela aparece não é um homem, é uma mulher. Primeiro porque para ele não havia diferença entre homem e mulher. E segundo que Madalena era muito importante para Jesus. E terceiro, como mulher, naquela época não existia rádio, televisão, jornal, rede social, não tinha Carabook, Facebook, não tinha WhatsApp, essas coisas, não tinha nada disso. E Jesus precisava divulgar a mensagem dele. E Jesus era inteligente. Então ele fazia um milagre, chamava uma mulher e dizia: não conte nada a ninguém. Meia hora já se sabia de tudo. Então ele usava com categoria aquilo que é natural das meninas, né? Nada pessoal, porque minha mulher está aí também, viu? Porque eu entendo perfeitamente a psicologia usada por Jesus. E se você analisar agora que eu estou falando isso, não estou criando, acrescentando muita coisa não, porque Mateus, quando narra isso, que já, aí, essa é a primeira vez que Jesus não disse não conte. Vai e conta o que tu viste, o que tu presenciaste. Aí Mateus disse, e ela foi correndo, ela não foi nem andando, contar o que havia acontecido. Então, Madalena realmente merecia que Jesus se apresentasse primeiro a ela. E é tanto que quando ela vai contar aos discípulos, eles não acreditaram. Pedro foi o primeiro que vocês vão acreditar no que essa mulher está dizendo. Quer dizer, Jesus começou consolando as pessoas, aparecendo. E durante 40 dias ele apareceu várias vezes. A segunda aparição dele assim, mais conhecida é essa. Na estrada de Emaús. Quando está lá em Lucas, narrado em Lucas 24, 13 a 33, que denota muito bem o clima de tristeza que envolvia eles. Porque quando eles se aproximam, eles nem olharam para Jesus, né? E ele pergunta, eles não reconheceram e discutiram a tristeza
que sentiam com os acontecimentos recentes, que era a morte de Jesus. Eles perguntam a próprio Jesus: você com certeza não passou em Jerusalém, não foi? Você sabe o que aconteceu hoje em Jerusalém? E eles não sabiam que era Jesus. Mas aí já era noite, já estava ficando tarde, e eles dizem: fica em nossa companhia, porque é tarde e o dia já declinou. E Jesus entrou para ficar com eles, e durante o jantar que eles conheceram que era Jesus. Então ele começou a ir devagarinho, confortando cada um, ajudando a cada um. Depois ele aparece lá aos 11, porque Judas havia se enforcado, né? E ele aparece aos 11, aqui tem 3, 4, 7, ali 3, 10, aos 10, né? E sem Tomé. E Judas tinha se enforcado. Então ele aparece a 10. E aí quando ele aparece aos 10, eles vão contar para Tomé, que diz: eu só acredito se eu colocar o dedo na chaga. E aí Jesus vem e satisfaz a curiosidade ou a incredulidade de Tomé. Vem, Tomé, põe o dedo na chaga, porque feliz aqueles que não viram e todavia creram. Mas eram mensagens de otimismo, começando a diminuir a depressão, a tristeza que havia entre eles. E por último, entre outras, ele aparece lá no alto do Monte das Oliveiras, nesse local, que hoje tem uma igrejinha chamada Igreja da Ascensão. Porque Jerusalém, quando a gente chega em Jerusalém, eu já fui com alguns grupos, e a maioria das pessoas que vão são espíritas, e alguns espíritas ainda são meio avessos. Aí é uma igreja. Eu vou a qualquer lugar. Eu tenho uma filha que ela está na fase da aborrecência, né? Eu criei meus filhos tudo dentro da doutrina, e ela disse: pai, eu não quero ser espírita. Minha filha, não tem problema, você vai ter que optar. Não quer ser espírita, aí você vai ser ou protestante ou católico. Agora, o que você for ser, eu vou lá com você. Sem problema. Você tem que ter Jesus na sua vida. Não importa por que canal. Então, não temos que fazer essa barreira. Nós temos que ser apoiadores de um caminho para Deus. Você não pode, é como diz Raul Teixeira, dizia, coitado, hoje ele não está falando mais tanto, mas ele dizia assim: Jesus neles o mais cedo possível. E eu comecei cedo, ela faz evangelho no lar com a gente, ela abre o evangelho, meus filhos todos são espíritas, os outros 2, mas cada um tem a opção de escolher o seu caminho. Agora tem que ter um caminho, não pode deixar de ter. Então essa igreja, ela existe por causa de uma mulher. Quando a gente chega em Israel com as pessoas, muitos espíritos: mas a gente veio aqui só visitar a igreja, não somos católicos. Aí eu vejo o lado, às vezes ortodoxo, e às vezes da desinformação. Aí eu digo assim: olha, senta aqui todo mundo. Vocês sabem por que é que a gente está entrando na igreja? Porque cada igreja dessa é referente a um lugar onde Jesus viveu, passou, fez alguma coisa. E por que é que tem uma igreja? Porque quem mapeou os caminhos de Jesus foi uma mulher chamada Helena de Constantinopla, a mãe de Constantino, que depois que o cristianismo é considerado religião do Império Romano, ela vai a Israel e aonde Jesus fez alguma coisa, ela construiu uma pequena igreja. E o cristianismo começou com a influência romana, com o catolicismo, construindo igrejas, e por isso que vocês estão numa igreja. Esqueça a igreja e lembre-se que aqui Jesus transformou a água em vinho, aqui Jesus realizou a multiplicação dos pães, aqui Jesus pronunciou o sermão das bem-aventuranças, aqui é a igreja de Caná, e vou mostrando igreja, mas pontos por onde Jesus passou.
Aí todo mundo cai na real e entende que realmente a ideia não é assistir missa nessas igrejas, mas encontrar ali os acontecimentos da vida de Jesus. E essa aqui é a primeira conhecida marca de Helena, que é em cima do Monte das Oliveiras, onde Jesus foi visto pela última vez, subindo. Esse é o local onde diz que ele foi visto a última vez, dentro da igreja. Aqui a gente se reúne e canta Quanta Luz, Ave Maria de Gounod. E aí quem tem mediunidade como eu já não está usando mais nem lenço, é lençol. Porque o lenço é pouco para enxugar as lágrimas que a gente derrama pela emoção, pela energia. Quem é médio, eu falando aqui, eu ainda sinto a energia, a projeção dessa energia, mas a gente está lá, onde Jesus foi visto, o local. É fantástico. E aqui, do lado de cá, Monte das Oliveiras, onde nós estamos. Do lado de lá, Jerusalém. E Jesus disse, vão, quando ele foi visto aqui a última vez, vão ao lugar de sempre. Que era o local onde eles costumavam se reunir. Do outro lado do vale do Cedron, muralha de Jerusalém, eles se reuniam nesse local. Aqui é a igreja ortodoxa russa de Maria de Madalena, no Monte das Oliveiras. E esse era o lugar de sempre. Cenáculo. O que é que aconteceu aí? Aí Jesus lavou os pés dos discípulos. Aí Jesus realizou a última ceia. Aí Jesus fez o que mais? Prometeu o envio de um outro Consolador. 3 coisas importantes. Lavou os pés, realizou a última ceia, prometeu um outro Consolador. E o que mais? Aí depois de 49 dias, ou 50 dias, ou 7 semanas, no judaísmo chama Shavuot, semanas, que o grego chamou de Pentecostes, 50 dias. Em vez de 49, 7 semanas são 49. Mas o Lucas chamou de Pentecostes, 50 dias. O que é que aconteceu aqui? O maior fenômeno mediúnico da nova era. Aí eles receberam do próprio Jesus a energia mediúnica revigorante das suas vidas, porque a partir daqui, aqueles homens temerosos, tímidos, deprimidos, tristes, foram pregar o Evangelho de Jesus sem mais nenhum temor. Pedro saiu daqui e foi para o templo pregar que Jesus era o Messias. Porque todos os discípulos de Jesus, a partir daí, se transformaram em apóstolos. Qual é a diferença entre discípulo e apóstolo? Discípulo é aquele que estuda com o mestre. Apóstolo é aquele que é enviado para a missão. Jesus diz, eis que eu vos envio. Olha aí. Vocês são meus discípulos. Talmidim, em hebraico. Mas ani sholechim, eu envio vocês. No hebraico, sholeach, que passou quando Jesus lava os olhos do cego, passa saliva e lodo, lá na piscina de Siloé, ele diz, vai te lavar na piscina, né? A palavra vai, sholeach, é vá. Envio-te, vai lavar os olhos. Por isso que é chamada piscina de Siloé, piscina do hebraico, do enviado por Jesus. Então o enviado é o apóstolo, Sholé em hebraico e apóstolo é uma palavra grega. Então todos os discípulos de Jesus, menos Judas, foram depois transformados em apóstolos. Por isso que Lucas escreveu Atos dos Apóstolos, não escreveu Atos dos Discípulos, porque aqueles que já foram dar a própria vida por Jesus. Ok? Está claro isso aí? Não. Paulo não foi discípulo de Jesus. Paulo não estudou com Jesus. Lucas não estudou com Jesus. Mas foram apóstolos de Jesus. Porque Paulo, inclusive quando a gente vê na missa, está escrito lá, leitura da carta de Paulo, apóstolo, não é assim? Porque quando ele conhece Jesus na estrada de Damasco, Jesus o envia. Ele passou a ser apóstolo, nunca foi discípulo,
foi contemporâneo, nasceu próximo da época de Jesus, mas foi apóstolo, não discípulo. Está clara a diferença entre um e outro? Muito bem. O apóstolo não é obrigado a ser discípulo. E o discípulo quase sempre se torna apóstolo. Só que de Jesus, Judas não foi apóstolo, foi só discípulo. Tá certo? Porque ele não continuou na divulgação. Aqui é o local, né, onde começou tudo. O dia de Pentecostes, está aqui, Atos 2, que Pedro, quando eles começaram, aqui aconteceu o famoso efusão do Espírito, como está narrado lá em Joel, que quando as pessoas começam a falar em idiomas diferentes, todo mundo disse que eles estavam bêbados, e Pedro levantou e disse, não, ainda são 9 horas da manhã, não tem ninguém bêbado aqui não. O que está acontecendo é exatamente o prometido por Joel. Pedro cita isso, está lá, leiam Atos 2, que vocês vão ver. Maravilhas no dia de Pentecostes. O que é que aconteceu? Falaram perfeitamente, pelo menos 16 idiomas humanos que não tinham aprendido anteriormente. Um famoso fenômeno de Kardec chama de xenoglossia, língua diferente do médio, sem ele saber e sem conhecer. Então, o Pentecostes, na verdade, é um fenômeno de efusão do Espírito, caracterizado pela xenoglossia, mas, sobretudo, um convite para a divulgação da mensagem de Jesus. Exatamente. E agora, deixa eu dizer para vocês, gente, vocês não sabem, mas eu vou jogar uma bomba para vocês. Todos vocês são apóstolos de Jesus. Sobretudo os médios ostensivos, que receberam aqui. Não acabou ali, não. Continuou. Daí a nossa responsabilidade. Tá certo, pessoal? E eu queria dividir o cristianismo primitivo em 3 grupos especiais, para poder a gente trabalhar com mais. O primeiro grupo é a comunidade de Jerusalém com os discípulos, dirigido por Tiago, Pedro e os outros. Porque quem sucedeu Jesus não foi Pedro, foi Tiago, o irmão de Jesus. Paulo cita isso na sua carta aos Gálatas. Fui a Jerusalém para me encontrar com os discípulos, não encontrei ninguém, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Mas Jesus tinha irmão, segundo Marcos, capítulo 6, tinha 4. Simão, Judas, José e Tiago. 4 irmãos. E, no mínimo, 2 irmãs. Porque ele fala também de suas irmãs. Mas, como ele não diz o nome, a gente não sabe quantas eram. Mas, se ele fala suas irmãs, eram, no mínimo, 2. Ok? Então, você tem a comunidade de Jerusalém, que era dirigida por Tiago. O cristianismo com Paulo, a comunidade por ele constituída na Ásia Menor e na Grécia, que é dessas que nós vamos falar de agora até terminar o nosso seminário. Porque essa daqui, o cristianismo com João, nas 7 comunidades fundadas por ele na Ásia Menor, lembrar, nunca falar de 7 igrejas. Igreja é prédio, mas comunidade. Eles pregavam nas praças, nas árvores, nas casas dos amigos. Não tinha igreja no cristianismo do 1º e 2º século. Inclusive, tem um capítulo nesse livro que o cristianismo de grutas, catacumbas e cidades subterrâneas. Na Capadócia, eu visitei cidades subterrâneas onde os cristãos se escondiam. Em Roma, eu estudei as catacumbas onde eles ficavam escondidos. E em Antioquia, uma gruta que eu vou mostrar a vocês, onde eles se reuniam com Pedro e Paulo e os primeiros cristãos. Está claro isso aqui? Daqui para frente, de João não vamos falar. Aqui não vamos falar. Vamos falar agora, concentrar em Paulo de Tarso. Ok? O chamado apóstolo dos gentios. Gentil aí é com ios, que é uma palavra grega, que vem do hebraico goim. Goim, com M no final. Significa pagão. Aquele que não seguia a Torá.
Tá certo? E nós vamos ver porque Paulo se tornou o apóstolo dos gentios. Quem foi Paulo? Onde nasceu? E de onde vem sua cidadania romana? De onde ele era? E mais uma pergunta. Por que ele foi escolhido por Jesus? É uma pergunta. Porque Jesus formou 12 discípulos. E eu faço uma pergunta hoje a vocês. Se não fosse Paulo, não haveria cristianismo. Porque o cristianismo dos primeiros, da primeira comunidade, durou 30 anos, até o ano de 62, quando o irmão de Jesus, Tiago, foi morto em Jerusalém, apedrada, sobreviveu ao apedrejamento e acabaram de matar ele a cacetadas. E no ano 70, com a destruição da cidade de Jerusalém pelo general romano Flávio Tito, acabou a família de Jesus. O cristianismo judaico-cristão acabou. E daí para frente, o cristianismo que a gente tem é o cristianismo de Paulo. Porque o cristianismo de Tiago era diferente do cristianismo de Paulo. O cristianismo de Tiago dizia assim: seguir Jesus, porém, sem esquecer Moisés. Jesus não era Deus, ele era um espírito evoluído. Ninguém do cristianismo primitivo dizia que Jesus era Deus. A divindade colocada em Jesus foi depois com Paulo, os concílios e outras coisas que veio depois. Mas o cristianismo do primeiro século, até o ano 62, com Tiago, irmão de Jesus, era o cristianismo judaico-cristão. Seguir Jesus sem esquecer Moisés. Ok? E eu hoje digo, seguir o Espírito da verdade sem esquecer Jesus nem Moisés. Porque nós estamos nessa fase. Nós já estamos sob a égide do Espírito da verdade. Logicamente, coordenado, dirigido, tudo por Jesus. Sabe por quê? Leiam João 17:5. Na despedida de Jesus no Monte das Oliveiras, ele faz uma oração maravilhosa, mas uma oração de uma revelação importantíssima para nós. Jesus diz, primeiro, no final do capítulo 16 do Evangelho de João, ele diz assim: eu venci o mundo. Quando é que nós vamos dizer isso? A gente não venceu o mundo ainda, que está por aqui pastando no planeta de terceira ordem. Não é? Mas Jesus disse, eu venci o mundo. No 17º ele diz, Pai, chegou a minha hora. Agora honra teu filho com a honra que eu tinha quando eu me encontrava contigo antes da criação dos céus e da terra. Essa é a tradução nossa. Porque a maioria coloca a criação do mundo. E a terra não é o mundo. Jesus é governador do planeta Terra, não do mundo. Daí porque Moisés, quando fala da criação, todo mundo diz do universo, ele diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele não fala na criação do universo. Daí porque a gente tem que separar o joio do trigo, senão a gente se perde nessa interpretação de misturar a terra com o mundo. E o cientista Galileu disse que a Terra não era o centro do universo, não era o Sol que girava em torno, mas a Terra em torno do Sol, e que era redonda, quase perde a vida, mas disse uma verdade, que ninguém até hoje conseguiu destruir. Então Jesus está dizendo com isso, que antes da Terra ser criada, ele já estava junto de Deus, assumindo a governação do planeta. Leiam A Caminho da Luz, quando Emmanuel fala que uma pleiade de espíritos elevados reuniram-se para colocar a Terra no seu eixo gravitacional para poder ela se tornar habitável. Nesse momento, Jesus estava com Deus, assistindo tudo isso, a Terra se tornou habitável, eu vou cuidar dos seus habitantes. E está conosco até hoje. Recebeu os exilados de Capela, por misericórdia, como hóspede daqui para ser os nossos professores e também evoluir. Ok? Então vamos falar agora, eu fiz isso só para vocês entenderem que tudo é projeto de Jesus. Tudo. Desde as primeiras civilizações do planeta. Era ele que estava por trás de tudo. Enviou Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, profetas. Ele veio e depois ainda enviou a revelação terceira com o Espírito da verdade.
Nós já temos tudo que precisamos para ir ao seu reencontro. Precisamos nos libertar do mofo, da preguiça, da inanição, da falta de coragem. Sobretudo nós, eu me incluo no time, não estou fora não. Sobretudo nós espíritas. Porque os judeus conhecem a primeira revelação. Os católicos e protestantes, primeira e segunda. Nós espíritas, primeira, segunda e terceira. E vem o Espírito da Verdade no capítulo, da questão 627, e diz assim, 627 do Livro dos Espíritos: depois da revelação dos Espíritos, ninguém pode pretextar ignorância. Não podemos mais alegar que não sabíamos. Depois da questão 627, só tem uma frase para nós espíritas que eu costumo dizer: Deus tenha piedade de nós. Porque nós não podemos alegar nada. O que é que a gente vai dizer? Eu não sabia. Como não sabia? Você fez SDA, fez tudo que era evangelho de terapia, atendimento fraterno, você fez de A a Z. Então você não tem desculpa para você não, meu filho. Olha, eu acho que você vai descer do planeta, não vai subir não. Porque você teve todas as chances que eu lhe dei. Ok? E por isso que ele escolheu Paulo. Quem sabe, vamos pensando aí, porque é que ele escolheu Paulo para a sua missão. Indiretamente através dos discípulos, que nós vamos ver isso. O nome dele era Saulo, nome do primeiro rei de Israel, Saul, que significa Deus chamou, chamado de Deus. O verbo shoel em hebraico é perguntar, chamar. Aí, Shaul, chamado de Deus, ou o chamado. Tá certo? Daí o nome Saulo. Nascido em Tarso, na Cilícia, era da tribo de Benjamim, foi educado em Jerusalém pelo grande rabino Gamaliel, que era neto do grande e famoso Hillel, um dos rabinos mais famosos do judaísmo. Ok? Essa é a cidade onde Saulo nasceu. Tarsus. Bandeira da Turquia, hoje Turquia, né? Naquela época a região era Cilícia. Uma das modernas ruas de Tarso. Seus pais viviam ali, mas seus pais nasceram, segundo os estudiosos, na Galileia. Viveram na Galileia. Os pais de Saulo. Depois é que foram para Tarso. Isso aqui é o portão de Tarso, famoso portão romano, por onde entrou Marco Antônio e Cleópatra, que fizeram esse portão, que eles chamam Porta de Cleópatra, em Tarso. Ela entrava vitoriosamente aí, com Marco Antônio, porque aí era uma cidade portuária, onde nasceu o nosso querido mestre, Saulo de Tarso. A marca romana aí é muito forte. Isso é um poço que tem num bairro que é onde dizem que viveu a família de Saulo, em Tarso. O poço tem 30 metros de profundidade. Ainda hoje tem água aí, eu tomei água daí. Não sintam inveja, porque a água não é muito boa, tem um gostinho de valavar danado. Mas se bebe, porque ela é muito rica em sulfo. Tá certo? O poço você pode ver, ó. Tira água ainda hoje com a corda, tira essa tampa, alguém vem, tira a água, esse é o caneco que se tira a água e se toma. De frente desse poço ficam as residências antigas daquela época, que diziam que isso aqui é da época de Saulo, lá em Tarso. Vamos dizer assim, a Tarso antiga é uma cidade muito, 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 muito bela, riquíssima em fontes, e tem uma energia espiritual muito boa. Aqui, ó, isso aqui é de frente do poço. Aqui eu tirei do poço essas casas, dizem que pode ter pertencido à família de Saulo. Tá certo? Aqui o pessoal, só para mais um registro,
Isso aqui é a única igreja cristã que tem em Tarso em honra a Paulo. Eu fiz 4 viagens aí de pesquisas. Numa delas eu narro aí na nossa obra. Na segunda, se eu não me engano, foi na terceira. Uma semana antes de eu viajar, começaram a acontecer alguns fenômenos comigo. Entre eles, eu levei uma queda, daquelas quedas que você cai feito, desculpa a expressão, feito um sapo. De barriga para baixo, com uma faca na mão, imagina. A faca, graças a Deus, foi jogada longe. E eu caí com o peito no chão, que eu digo, mas esmaguei o coração. E fiquei até com uma certa dificuldade de respiração, mas aí eu disse, só pode ser um aviso para eu não viajar. Que é aquelas coisas que a gente tem na cabeça. E aconteceram ainda outras coisas. Mas 2 dias antes da viagem, eu fiz minhas preces. E eu tenho uma entidade amiga, que eu não vou dizer quem é, porque eu já me chamo de obsediado com muito menos, mas se eu começar a dizer o nome das entidades, chega junto de mim. Não interessa o recado. E ela chegou e disse, meu irmão, eu acho que, pelo jeito, eu não vou viajar. Aí o irmão me disse assim, nós vamos viajar, meu filho. E quem vai conosco é o Chico Xavier. Eu não acredito, eu sou espírita, mas eu não sou fanático, eu acho fanatismo uma coisa terrível. Eu acho que eu continuo espírita porque eu sou muito racional. Eu tenho uma entidade que às vezes ela traz recado para as pessoas. Ela dá um recado e eu digo, repita. Porque se você não repetir, eu não dou o recado. Porque os espíritos confiam naqueles que são mais incrédulos do que naqueles que são fanáticos, que sem ouvir já estão falando. Ele sabe que ele pode confiar em você, porque você só diz o que for realmente preciso dizer, o que for certo. Aí quando ele repete a segunda vez, eu digo, se incomoda de repetir a terceira. Eu não sou surdo, não, eu quero só confirmar. Aí eu fiquei ainda meio, mas Chico tem mais o que fazer, eu pensei, do que estar me acompanhando numa viagem. Mas como era uma viagem pelo grupo, podia ser até que ele fosse. Só que quando eu cheguei na frente dessa igreja, a nossa guia, Shefka, que é muçulmana, agora diz ela que é espírita, pela convivência já 4 vezes conosco, graças a Deus. Graças a Deus, eu digo assim, que ela descobriu a verdade da doutrina. Porque nós nunca chamamos ela para ser, nem eu chamo. Eu desafio nos meus 36 anos de espírita, quem foi que eu chamei para ser espírita? Agora conheço muita gente que é espírita por minha causa, aí outro departamento. Mas que eu chame, não chamo. Ela disse, o senhor vai falar alguma coisa? Eu digo, olha, eu acho que eu vou só fazer uma prece. Mas ela disse, seria bom, senhor, porque eu sempre falo sobre Paulo, que Tarso é uma palavra turca que significa base, suporte. Daí porque o nome Paulo de Tarso já tem alguma coisa, porque Tarso é o osso do suporte do pé. Quem estudou anatomia humana sabe disso. E aí eu estava pensando, quando eu vou entrando na igreja, eu comecei a sentir uma energia diferente, algo muito forte. E eu comecei a fotografar a igreja, tirei essa foto, pedi para tirar. Quando eu entrei na igreja, isso aqui é o altar da igreja de Saulo. Aí uma voz me disse, você precisa falar sobre a saudade de Jesus. Eu digo, meu Deus, quem é que está falando isso? Aí eu olhei para o retrato da fotografia de Paulo, que estava ali junto, eu estava bem aqui. Aí a voz disse assim, tudo que Paulo fez foi por saudade de Jesus. Então eu digo, não é Paulo. Tá certo? Tudo que Paulo de Tarso fez foi pela saudade de Jesus. Aí o grupo foi entrando e foi envolvendo uma energia, daqui a pouco estava todo mundo entre lágrimas. Inclusive eu, que sou o mais chorão do time, eu fico morrendo de vergonha, mas a emoção a gente não segura, né? Aí eu comecei a falar para o pessoal, mas não sei uma palavra do que falei. Sei que o recado foi mais ou menos dado. Fiquei com aquilo para mim. Quando eu saí da igreja, que o ônibus pegou, porque a gente vai de avião até Istambul, vai à Grécia, visita lá as igrejas, Coríntios, Atenas, Pátimo, volta para Istambul e pega um avião até Ankara, de lá vai de ônibus. Aí passa por Tarso, depois vai para Antioquia. Quando o avião foi saindo, o ônibus, desculpe, foi saindo de Tarso, a estrada sumiu. Eu não sei que mediunidade é essa.
Mas eu tenho, às vezes, eu estou tão ligado que eu volto no tempo. Já aconteceu isso comigo em Cafarnaum, aconteceu em Tarso, determinados locais que são muito fortes, acontece isso. É espontaneamente. Quando eu olho, o sol está se pondo, aquele sol vermelho bonito, no final da tarde. Quando eu comecei a caminhar, eu via uma estrada de terra, 3 homens com bastão, aquela túnica judaica, famosos judeus retirantes. E o irmão me disse, realmente é uma revelação das figuras de Paulo, Barnabé e João Marcos. Mas eu não disse para ninguém. Fiquei calado, emocionado. Cheguei em Antioquia ainda, fui dormir, sentindo as energias, agradecendo a Deus. Quando isso foi em novembro. Quando foi em janeiro, eu fui participar de um congresso em Belém do Pará. Congresso Espírita da Federação do Belém do Pará, da nossa querida irmã Nájida, que é a presidente. Quem estava no grupo? Divaldo fez a apresentação. No dia seguinte estava Raul Teixeira, que foi homenageado. E tinha Alberto Almeida. E Marlene Nobre, doutora Marlene, estava lá. A doutora Marlene foi apresentar uma parábola de Jesus antes da minha apresentação. Eu fiquei na primeira fila, assim, sentado, como vocês estão. A doutora Marlene começou a falar de que ela viveu muito tempo com Chico Xavier. Aí ela disse assim, olha, certa ocasião um repórter perguntou a Chico por que ainda existia tanta violência no planeta. E Chico respondeu, meu filho, o que está faltando a esse povo é saudade de Jesus. Olha, na hora eu tomei um choque, porque veio todo o filme na história, que nós íamos, Chico ia conosco. Eu não conhecia essa história de absolutamente nada. E aí eu entendi que foi Chico que veio pedir para a gente falar, para que eu falasse da saudade de Jesus. Aí eu fui, procurei a doutora Marlene lá nos bastidores e pedi licença a ela para utilizar essa informação no nosso livro. E tem aí narrado, porque ela em vida me deu o consentimento de eu usar o nome dela para narrar esse fato mediúnico comprovado entre Paulo, Chico e o nosso grande doutor Bezerra de Menezes, que foi quem preparou tudo, né? Essas são as freiras que cuidam lá. Você vê que eu estou ainda com os olhos cheios d'água, na fotografia ainda situa. Essas são as 3 irmãs que cuidam da igreja de Paulo. Quando a gente chega aí, aí não tem padre. A Turquia, o cristianismo é 1%. A maioria das igrejas não tem pároco, só tem as freiras que tomam conta, vão para lá. E toda vez que a gente chega, ela vai logo dizendo, vai acendendo as velas, ó. O senhor vai celebrar, porque pensa que me vê na frente do pessoal, pensa que eu sou padre. Eu estou com vontade da próxima vez dizer, traga o aparamento que eu celebro. Eu já tive seminário, fui quase padre, eu sei celebrar uma missa para ajudar as pobrezinhas, não tem problema nenhum. Né? Mas isso acontece muito. Essa é uma região aonde aconteceu. Eu tirei essa fotografia, depois eu fui analisar e eu me emocionei muito, porque foi aqui que Jesus escolheu todos os seus discípulos. Isso aqui é as margens do mar da Galileia. Aqui é onde ele apareceu depois a Pedro para confortá-lo. É chamado de Mensa Christi, ou igreja do primado de Pedro. E aqui, olha, os degraus daquela época, o mar da Galileia fica mais para cá. Aqui eu estou falando para o pessoal. E aqui, ó, de lado, está o local onde Jesus chamou Simão, André, Tiago e João, os 4 primeiros. E houve, o Mar da Galileia também é um lugar que mexe muito comigo. E eu coloco isso aí para mostrar que Paulo não foi convidado. Aqui foi a escolha dos discípulos. Paulo não fez parte dessa escolha. Embora ele tivesse encarnado, mas ele não conheceu Jesus, não viveu com Jesus, não foi discípulo de Jesus. Mas aqui, há 2000 anos, e eu vou dizer assim, eu tive uma espécie de tristeza, porque eu me senti 2000 anos atrasados. Cheguei 2000 anos depois de Jesus. Né?
Mas já tive revelações que eu tive ali pertinho. Eu fui galileu e eu perdi a oportunidade de seguir Jesus. Por isso que eu ainda hoje ando por esse mundo afora, buscando esse grande reencontro com Ele através de vocês. Porque quando eu trago Ele para vocês, eu acho que eu me aproximo um pouquinho mais dele. E aqui mesmo, depois, uma senhora do Rio de Janeiro disse assim: professor, eu queria lhe agradecer porque o senhor é a pessoa que faz com que a gente se sinta mais perto de Jesus. Eu fiquei tão feliz, não que eu mereça isso, mas porque quando eu me torno instrumento daquela aproximação que a gente tem que ter com Ele, eu sinto que eu sou um microfone não tão desafinado, nem tão baixo. Não me julgo absolutamente, não é falsa humildade, não, porque eu reconheço as minhas limitações. Mas eu tenho trabalhado muito para que as pessoas se reencontrem com Jesus, que é o futuro de todos nós. Sem Ele não existe espiritismo, não existe espiritismo sem evangelho. O segredo revelado não é sobre poder. É sobre responsabilidade. A Bíblia não é um livro distante. Ela pulsa a mediunidade do Gênesis ao Apocalipse. E o Espiritismo não veio negar, veio explicar. Veio levantar o véu. Paulo de Tarso perseguiu. Depois serviu. Caiu. Depois levantou. E sua maior força não foi o intelecto. Foi a entrega. Ele sentiu saudade de Jesus. E talvez seja isso que esteja faltando no mundo de hoje. Saudade de Jesus. Saudade da verdade. Saudade da essência. A mediunidade sem amor vira vaidade. O conhecimento sem caridade vira orgulho. Você está pronto para viver essa responsabilidade? Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa entender que espiritualidade não é fantasia. É compromisso. Deixe nos comentários o que mais tocou o seu coração. E siga com a gente nessa jornada de revelações espirituais.